Você sabe qual é o seu propósito de vida? Para o que você foi criado? Para quem não me conhece, eu sou Carla Coutinho e aqui nesse canal eu sempre trago mensagens que Deus tem trazido ao meu coração para compartilhar com outras pessoas. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre esse tema que é tão complexo de decifrarmos, porque muitas vezes esse é um questionamento que fica no nosso coração. Será que nós realmente sabemos qual é o nosso propósito de vida? Para que fomos criados? Será que nós entendemos qual é o chamado que Deus tem para nós? E é sobre isso esse vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu já te convido a se inscrever e também a deixar o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam entender mais sobre esse assunto. E para esse vídeo, eu separei duas passagens bíblicas para conversar com vocês sobre esse assunto. E a primeira delas está em Salmos 139, a partir do versículo 15, que diz assim: Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los. Aqui Davi, ele escreve esse salmo falando que antes mesmo de nós sermos formados, Deus já conhecia a nossa vida. Deus já sabia tudo que iria acontecer na nossa vida. Tudo já estava escrito ali no livro de Deus sobre nós. E aqui nessa passagem a gente consegue ter a certeza de que todos nós fomos criados com um propósito. Deus não nos criou simplesmente para existir, para ficarmos aqui na Terra sem um propósito de vida. Deus nos criou com um propósito para que a gente cumpra esse propósito enquanto estivermos aqui na Terra. Enquanto tivermos fôlego de vida, nós precisamos cumprir esse propósito que Deus estabeleceu para nós antes mesmo de nascermos, antes mesmo de sermos formados, antes de sermos pensados, planejados ou não planejados pelos nossos pais. Deus já tinha o nosso propósito, Deus já tinha a nossa vida escrita por Ele. Então Deus já sabia que nós iríamos existir e qual era o nosso propósito. Mas muitas vezes a gente, mesmo tendo essa certeza de que Deus nos criou com um propósito, de que Deus nos criou para cumprir algo que Ele estabeleceu para nós não conseguimos encontrar, nós não conseguimos entender qual é o nosso propósito. Decifrarmos qual é o nosso propósito de vida, entendermos o que é que nós precisamos fazer para cumprir o que Deus nos chamou, às vezes pode ser um pouco complexo, pode ser um pouco difícil entender isso. Mas eu queria ler com vocês a segunda passagem sobre esse vídeo, sobre esse tema, que está em Jeremias 29, no versículo 11, que diz assim: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Aqui nessa outra passagem, Jeremias escreve e fala que Deus é que sabe os planos que ele tem para nós, e que são planos de bem, não planos de mal, para que nós tenhamos um futuro em que nós ansiamos. Então aqui mostra que Deus ele tem um plano, tem um propósito para todo mundo e é um propósito de bem, um propósito para que a gente possa realmente fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que a gente faça algo errado, que a gente faça algum mal para o nosso próximo, não. Deus ele tem planos de bem e Deus quer que a gente faça, que a gente cumpra a vontade dele, que a gente cumpra a palavra dele. E no versículo 13 fala uma coisa que é muito importante, que é: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Muitas vezes a gente quer entender qual é o nosso chamado, a gente quer entender qual é o nosso propósito, mas a gente não está disposto realmente de buscar em Deus para entender o que é o nosso chamado. Às vezes a gente quer dormir e em um sonho Deus revelar para nós qual é o nosso chamado, qual é o nosso propósito. Mas não é dessa forma. Aqui Deus deixa muito claro para Jeremias que se nós buscarmos a Ele de todo o coração, nós o encontraremos. Então nós precisamos buscar, nós precisamos entender qual é realmente o chamado de Deus. E como nós fazemos isso? Através da Bíblia. Assim como qualquer equipamento que nós compramos, qualquer aparelho que a gente compra, ele vem com um manual. Nós também viemos com um manual.
Deus, ele nos criou, ele escreveu todos os nossos dias no livro dele, mas ele nos deixou um manual, que é a Bíblia, a palavra dele. Então nós temos que entender qual é o nosso chamado através da Bíblia. Nós temos que buscar conhecer o nosso chamado, conhecer o nosso propósito de vida através da Bíblia. Não tem como nós vivermos uma vida sem antes a gente tentar entender pelo manual como que nós devemos viver a nossa vida. Então, se você está esperando que o seu chamado, que o seu propósito seja revelado a você através de um sonho, através de um pensamento, de uma voz que vai falar aí com você durante o seu dia, sinto em lhe informar que não vai ser dessa forma. Pode ser que Deus decida revelar a você de uma outra forma diferente, falando diretamente com você. Mas, na maioria das vezes, não vai ser dessa forma. Não vai ser dessa maneira que Deus vai nos revelar, porque Ele já nos revelou tudo através da Bíblia, através da palavra dele. Então nós precisamos ir atrás, nós precisamos buscar a Deus realmente de todo o nosso coração para que a gente encontre Ele e encontre as respostas do que a gente precisa. Então o primeiro passo para a gente entender realmente qual é o nosso propósito, para a gente buscar de Deus qual é o nosso chamado, é realmente conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o manual que Ele deixou para nós. E junto com a leitura da Bíblia, nós também podemos buscar sobre o nosso propósito, sobre o nosso chamado, em outros estudos também, como em livros que são complementares à Bíblia, complementares à palavra de Deus. Quantos escritores nós temos aí, tanto nacionais como mundiais, que escrevem livros complementando algumas partes da Bíblia, ou realmente que têm inspirações do Espírito Santo para escrever sobre um determinado assunto. Então nós temos também essa opção de conseguir entender um pouco mais sobre o nosso propósito através de outras leituras, além da Bíblia. E uma das leituras que a gente pode fazer para entender um pouco mais sobre o nosso propósito é do livro Uma Vida com Propósitos, esse aqui. Ele é muito bom, eu já li ele, preciso reler novamente, e ele é como uma forma de devocional, você lê um por dia, e nele o autor ele vai explicando pra gente, mostrando um pouco além sobre como que a gente pode entender, como que a gente pode descobrir o nosso propósito. Claro, além da Bíblia. Ele não vai te mostrar uma fórmula mágica aí para você entender o seu propósito, para você conhecer o seu propósito. Mas ele vai sim falar que você também precisa buscar através da Bíblia, que você precisa buscar através da sua oração, do seu momento com Deus. Mas ele vai trazer alguns outros ensinos sobre o propósito e como nós podemos encontrar o nosso propósito. Então eu deixo ele como uma indicação para vocês, porque é um livro muito bom e que vai ajudar você também aí a entender um pouco mais qual é o seu propósito. E a outra forma que a gente tem para encontrar o nosso propósito, para entender o que realmente que Deus tem escolhido para nós, qual foi a história que Deus escreveu para nós, é através do nosso momento com Ele no secreto, nosso momento de intimidade, nosso momento de oração com o Pai. Em Jeremias, como eu li para vocês, fala que se nós buscarmos a Deus de todo o coração, nós o encontraremos. E essa busca não é apenas lendo a Bíblia, mas é sim em momentos que a gente tira, que a gente dedica para ter com Deus. Então, momentos de oração, momentos de adoração a Deus, Deus ele vai se revelando a nós. Quando nós realmente buscamos a Deus com intenção, nós buscamos a Deus com vontade, com desejo de ter mais da presença dele, ele se revela a nós. Quanto mais nós ansiamos pela presença do Espírito Santo, mais é derramada sobre nós a presença do Espírito Santo. E nós nos tornamos mais próximos de Deus. Nós ficamos mais ligados a Deus, digamos assim. Então nós precisamos tirar tempos mesmo para que a gente entenda, para que a gente busque de Deus qual é o nosso propósito. Muitas vezes a gente tem a mania de orar apenas pedindo algo, apenas pedindo bênçãos, pedindo respostas a Deus. Mas nós não nos calamos, nós não deixamos Deus falar conosco. E nós precisamos, nesses momentos nossos de intimidade com Deus, ter momentos também para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar ao nosso coração. Então a gente não precisa apenas pedir a Deus as coisas, mas nós precisamos também nos calar em alguns momentos para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Nós também devemos adorar a Deus nesses momentos de intimidade, nesses momentos de secreto que nós temos com o Pai, e não apenas fazer da nossa oração
um momento ali de pedidos a Deus, mas nós precisamos entender que realmente nós precisamos agradecer, nós precisamos sim pedir a Deus algumas coisas, pedir a ajuda dele, e aos poucos que a gente vai cada vez mais buscando a Deus, ele vai se revelando a nós. Então não tem como a gente entender o nosso chamado sem também ter esses momentos com Deus, sem também buscar de Deus realmente o que é o nosso chamado, qual é o nosso propósito de vida aqui na Terra. Eu confesso para vocês que eu estou também nessa busca de entender melhor qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Deus já tem confirmado algumas coisas ao meu coração, mas eu ainda preciso entender um pouco mais. Eu ainda sinto que não está totalmente claro para mim o que é realmente o meu propósito. E eu também estou nesse processo de busca. Eu também estou nesse processo de entender realmente para que eu fui criada. Qual o motivo que Deus me criou e me colocou aqui na Terra. Eu creio que esse canal é um desses motivos também, que Deus veio falando muito ao meu coração, então eu creio que é algo que Ele me pede e é uma parte do meu propósito de vida. Mas eu ainda estou nessa busca também de entender por completo qual é o meu propósito. E nesse tempo, nessa busca minha, eu fui entendendo, posso estar errada, mas eu fui entendendo, quanto mais a gente se aproxima de Deus e busca de Deus, mais ele vai revelando, mais ele vai mostrando ali partes do nosso propósito. Então esse vídeo é para fazer um convite para você. Se você ainda não entendeu, se você ainda não sabe qual é o seu propósito de vida, para que você foi criado para estar aqui nessa terra, comece a buscar. Comece a buscar em Deus o que realmente Ele quer para você, o que Ele realmente tem para sua vida, para que você cumpra o propósito dele. E nunca se esqueça, nós não fomos criados para sobreviver apenas, mas sim para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Antes mesmo de nós sermos planejados ou não pelos nossos pais, Deus já tinha planejado a gente. Deus já tinha toda a nossa história escrita, Deus já sabia qual era o nosso propósito de vida. Então busque entender qual é o seu propósito. Busque entender em Deus o porquê Ele te criou, para que você cumpra o que Ele te chamou para cumprir, para que você viva da forma que Ele te chamou para viver. Espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado a esclarecer um pouco mais sobre como você pode encontrar o seu propósito, como você pode entender o seu propósito de vida, e te convido realmente a não apenas sobreviver, mas sim entender e buscar em Deus o que realmente Ele tem para você, o que Ele quer que você faça. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu te convido a se inscrever para você acompanhar mais vídeos como esse, mais palavras que Deus vem trazendo ao meu coração para compartilhar com vocês. E também a compartilhar com outras pessoas que precisam entender mais e que estão aí na busca do seu chamado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.